Quinto, identifique-se com o texto, tá? O texto me diz o que o texto me diz pessoalmente. Quando eu falo assim, identificar no texto, sabe quando o texto às vezes fala mais com você do que com a própria plateia? E quando o texto fala primeiro com você para depois falar com a plateia? Olha, gente, eu já fui para igreja pregar arrasado. Mas Deus falou comigo através do que eu estava pregando de uma forma tão grande que todas as vezes que eu vou assim, eu saio renovado depois que eu prego. Eu fui totalmente renovado primeiro do que as pessoas. É algo lindo, é assim, é espetacular, é sensacional, é revigorante. E quando você tem a certeza que Deus está te usando em relação a isso. Tá? Que é isso que é mais assim, mais lindo de se ver. Você sabe que Deus está te usando, você sabe que Deus está falando com as pessoas e com você. Tá? Então, o que o texto diz para você pessoalmente? Onde eu me encontro nesse texto, naquele momento ali? Onde eu me encontro? Então, a homilética serve para isso. Tá? Então, como eu teria agido na situação dessa pessoa desse texto? Isso vai auxiliar. Por exemplo, quando você. Vou voltar aqui. Quando eu falo na história de José, se você for falar na história de José, né? Um exemplo. Quando eu me encontro nesse texto, no momento, né? Como eu teria agido na situação de José, em meus passos, se os meus passos fossem os passos de José, nos passos de José, se eu tivesse nos passos de José, o que eu faria? Ou eu nos passos de Jesus, o que eu faria, né? Então isso é muito importante. Que exemplo você deve seguir para não errar, né? E evitar erros? Então, o pregador, ele tem que ser muito criativo, inteligente, ele tem que ler muito, ele tem que ler outras pessoas, ele tem que assistir outros pregadores, ele tem que ouvir outras pessoas, ele tem que estar atualizado com tudo, ele tem que estar bem informado com isso para poder ele ter mais sucesso, essa é a palavra correta, na sua prédica, tá? Porque hoje, o mundo de hoje é um mundo em que exige muito do pregador.